Porque, ó, eu acabei. Durante. Eu lancei uma enquete aqui no chat perguntando se as pessoas fizeram terapia. E mais de 30% das pessoas responderam que não fizeram. Bom, acaba que a gente vai nichando o público que vai ficando na audiência, mas uma pergunta que eu te faço, porque eu também já passei por isso. As pessoas, elas têm preconceito com a terapia, né? Eu tinha, muito. Eu demorei muito, eu fui muito tardio para começar a fazer uma terapia e começar a compreender diversas questões. E o que você acabou de responder de uma forma técnica, por exemplo, na educação financeira, para que você possa dar um rumo feliz para as suas finanças, você tem que entender, sobretudo, aonde está o ralo do dinheiro. Né? Onde você está gastando demais, onde você não está otimizando os seus recursos. Você tem que compreender onde está o problema e aí você vai começar a tratar as questões financeiras a partir dos problemas, daquilo que te afeta demais. Mas existe muito preconceito com relação à terapia. De que forma que isso vem sendo tratado? Ou isso vem diminuindo ao longo dos anos? Como é que as pessoas podem, talvez, acho que tem princípios de medo aí, mas aí eu desconstruo aquilo, até a pergunta que eu te fiz, né? Até a colocação que eu te fiz. Eu acho que a gente tá falta de terapeutas no mercado. Aí Falta. nesse prisma da pergunta, aí a gente coloca dessa forma, né? Faltam pessoas para qual é o tamanho desse mercado? Tá. Em primeiro lugar, eu acredito plenamente que faltam terapeutas no mercado e eu vou explicar o motivo, mas eu quero começar respondendo a tua pergunta lá de trás. Tá. E explicar como que isso vem se desenhando no decorrer da nossa história. Existia uma época no Egito Antigo que existiam templos para as pessoas cuidarem de si. Então, eu entrei, por exemplo, no templo de Komombo, onde o ser humano cuidava do seu medo. Então, existiam iniciações onde colocavam crocodilos, cobras, e ali o ser humano tinha que lidar com o seu medo, com as suas próprias emoções. No mundo antigo, corpo, mente e espírito eram unos, era uma coisa só. Na Grécia Antiga, você tinha os templos do sono, onde as pessoas iam para dormir e muitas pessoas se curavam dormindo bem, porque o sono é reparador. Então existiam vibrações nesses templos, onde se entoavam mantras, as pessoas deitavam, dormiam, e dali vem inclusive o nome hipnose, tá? Que hipnose não é o estado de sono, mas naquela época, hipnos, né, vem da palavra sono, né? Então, quando você tem esses templos do sono, você começa a tratar o corpo, a mente e o espírito de uma forma una. Na Índia, a Ayurveda, você tem o corpo, a mente e o espírito. Na China, você tem a acupuntura e toda a filosofia chinesa que trata corpo, mente e espírito. Aí, quando a gente começa a entrar na esfera da ciência, tudo vai se separando. E a ciência é extremamente positiva. A ciência gera uma série de soluções imediatistas. Mas não quer dizer que aquilo que é imediatista resolve. Então, eu vou dar alguns exemplos. Uma pessoa procura um médico porque ela está sofrendo, não consegue dormir. Ela toma um remédio. Esse remédio faz ela dormir. Mas ela realmente resolveu o problema dela de sono? Ela realmente soube a causa dessa falta de sono? Não. Quando a gente começa a separar, a gente começa socialmente a valorizar o que é concreto e a desvalorizar o que é abstrato. Então, o que é concreto no mundo de hoje? Dinheiro e sucesso. E o que é abstrato? As nossas emoções. Se eu valorizo o concreto, eu desvalorizo o abstrato. Então, aquilo que é abstrato não tem valor. Só que tem uma coisa, o concreto é uma consequência do abstrato. Porque se eu falo sobre investimento, bolsa, day trade, o que é um day trade? Emoção. O que é um investimento?
É emoção. O que é produtividade, foco, entregar meta, relatório? É emoção. Então, quando você pega um líder que precisa tomar uma decisão para demitir 60 funcionários, é emoção. E a gente não olha para isso porque a gente acha que isso é abstrato. Aí o que vem acontecendo na sociedade? No passado, existiam profissionais que estavam no abstrato de forma tão imensa que quando algum executivo ou algum profissional mais objetivo chegava para falar com a pessoa estava no abstrato. Só que aquele cara que está ali no dia a dia, ele não quer falar com alguém que só fale do abstrato. E por isso eu falo que faltam bons terapeutas. Muitas vezes, né, a faculdade ou até mesmo as formações tornam aquela pessoa mais abstrata do que ela já é. E quando você chega no mercado de trabalho, que está a todo vapor, querendo ali resultado, dinheiro, e você tem um terapeuta que está no abstrato, essa pessoa não se conecta. Por isso que a técnica que a gente trabalha, a gente forma o profissional para atuar em duas frentes, na frente emocional e na frente profissional. E aí vem uma mudança acontecendo, principalmente depois da pandemia, que as pessoas começaram a falar assim, cara, minha vida tá um caos. Já tentei de tudo, fui no médico, fui não sei aonde, troquei de emprego e eu continuo sem conseguir dormir. Eu continuo brigando com a minha mulher. Aí quando a pessoa chega no pior estado possível, ela fala assim, agora eu preciso fazer terapia. Só que a pessoa não sabe que a terapia é como se fosse uma atividade física. Você não precisa cuidar do corpo para ser saudável. Você precisa cuidar das suas emoções, da sua mente, para organizar, para ser produtivo e para ser saudável. E aí vem um ponto que eu bato muito de frente, que é a falta de preparação dos profissionais. Os terapeutas, eles querem continuar no abstrato. Eles querem ter uma visão de que a vida é o emocional. Gente, a vida não é o emocional. A vida é estresse, a vida é ansiedade, mas também a vida é equilíbrio. Então, eu sou a favor do mundo moderno. Por isso que a gente criou a técnica terapia do novo milênio. A gente fala que a gente forma o terapeuta do novo milênio. O terapeuta do novo milênio é o cara que fala assim, você tá ansioso? Beleza, você não vai curar a sua ansiedade. Você tá estressado? Você não vai curar o seu estresse. Você vai lidar com a ansiedade. Você vai lidar com o estresse. O que isso significa? Você não precisa ir num estresse ou numa ansiedade que vai acabar com a sua vida, que vai fazer você ficar sem dormir, que vai fazer você ficar tremendo, que faz você perder a concentração. Mas, ao mesmo tempo, você não pode virar para a pessoa e falar, cara, entra no monastério e vira monge. Porque isso não existe no mundo de hoje. A gente tem que viver na realidade do que se constrói no cenário capitalista. Então, eu sempre falo pro terapeuta, cara, você tem que cobrar o preço justo. Porque é o teu trabalho, cara. E para cobrar o preço justo, você tem que se conectar com o seu cliente. Não adianta você querer voar e o teu cliente está na terra. Vocês têm que estar juntos, numa mesma conexão. E a partir disso, a gente começa a trabalhar o lado emocional e o lado profissional da pessoa. Assim, aquele executivo começa a olhar para a terapia de uma outra forma. Aquela pessoa mais objetiva começa a olhar para a terapia de uma outra forma. E assim, Bruno, eu tenho inúmeros clientes, né, que já passaram por mim, atletas, né, lutador de UFC, já tive atletas olímpico, também executivos, empresários. E por que as pessoas de alta performance me procuram? Porque eu não sou um cara só abstrato. Eu também não sou um cara só pé no chão. Eu acredito que o terapeuta do novo milênio ele tem que ter esse equilíbrio. Ao mesmo tempo, você trabalha o lado emocional, o abstrato, porque todos nós somos um pouco assim, mas ao mesmo tempo, vamos falar de planejamento, vamos falar de meta numa sessão de terapia. E isso é muito importante e são esses profissionais que faltam no mercado.